Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A live que será no Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini? Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pai, obrigado porque Tu és bom. E porque não é por força nem por poder, mas pelo Espírito. Porque é o Senhor que nos conduz em Teus caminhos. Obrigado, Abba, por Teu amor. Obrigado por Tua condução. Por nos ensinar a perseverança, nos fazendo crescer na esperança. Através da Tua palavra, através do Espírito, o Espírito Santo. Daquele que é realmente bom. Daquele que é a boa terra. E também a boa semente incorruptível. Obrigado, Senhor Jesus, por Tua palavra verdadeira, santa. Obrigado porque o Senhor veio em favor de nós, serviu por Teu amor, por Tua bondade. Louvado sejas. Obrigado, Abba, pela comunhão que nos faz crescer em verdadeiro amor, que nos conduz ao perfeito amor. Eis-nos aqui, Abba. Santo é o Teu nome. Envia-nos a nós e que os nossos irmãos e irmãs recebam da Tua palavra, do Teu alimento, a Tua verdade. Para a glória do Teu nome. Amém. 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 Boa noite, irmã Irene. Quito também. Boa noite, Irene. Seja bem-vinda, minha Paz e irmã. graça. Boa noite, Quito. Seja bem-vindo. Gente, então vamos lá. Eu tava aguardando um pouquinho, né, para ver se os outros irmãos eles chegam, mas vamos começar. A verdadeira paz e união entre o céu e a terra. O texto base desse devocional é Efésios, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 10. Eu escolhi aqui a versão NVI, mas eu vou ler também esse trecho, né, esses versículos, pela versão OL também, porque ela está bem esclarecedora, né, e eu escolhi aqui a NVI por uma questão de palavras, né, gente? As versões, né, como nós já temos trazido aqui recorrentemente, todas elas são igualmente importantes. Só que umas trazem umas mensagens, né, em determinados pontos mais claros, né, para a revelação, fica bem mais simples de compreender uma determinada mensagem do que outras, né, apesar de ser a mesma palavra, de ser a palavra de Deus, às vezes ser inclusive os mesmos versículos, né, a mesma Bíblia, mas o significado das palavras, né? Então, de acordo com o tipo, né, de vocabulário que está sendo feito a tradução, então pode ser que seja um pouco mais simples, né, ou um pouco mais rebuscado, tá bom? Mas todas são igualmente importantes. Então vamos lá. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Veja, essa palavrinha aqui para tempos, não é? Kairos, nós já falamos sobre essa palavra ontem, né, na comunhão dos santos. Kairos é um tempo apropriado, um tempo devido, uma oportunidade exata. E é por isso que geralmente, né, vem como plural, né? Tempos, né? Tempos, porque é algo que é inserido, né,
nesse tempo cronológico, né? No tempo que é contábil, né? No tempo que se conta, que é passageiro, que vai passando. E aí o Senhor insere, né, esse tempo kairos, que são determinadas circunstâncias que precisam acontecer no exato tempo. E Deus é o único que tem, né, a medida desse tempo. Ele nunca se atrasa e também ele nunca se adianta. É por isso que nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, né, para a gente poder perceber, né, quando Ele estiver aproximando esse kairos, né, dentro de determinadas circunstâncias na nossa vida, né? Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Então, eu li aqui pela NVI, né? Vou fazer a leitura também pela OL. Inclusive, já está até aqui. Efésios 1, do 9 ao 10. Tornando assim possível termos conhecimento do plano que Deus tinha arquitetado a favor da humanidade, mas que mantivera por revelar até o momento por ele determinado, entende? Então, esse momento determinado por Deus, que só ele tem, não, a medida certa, e somente ele conhece, não é? É kairos. Antigamente, né, antes de eu ter um entendimento acerca das palavras no grego, não é? Eu ouvia falar que o tempo kairos é o tempo de Deus, não é? É o tempo que Deus faz as coisas, e não está errado, não é? Só quem tem o conhecimento do kairos verdadeiramente é Deus. Ele não é um tempo contábil, né? Esse tempo que vai se passando conforme as coisas aqui no mundo, não. Ele não está, embora ele esteja relacionado com o tempo cronos, né? Mas ele não pode ser mensurado da mesma forma como o tempo cronos, né? Com essa contagem de tempo como cronos, que é o tempo que a gente, né, consegue acompanhar dos dias, das noites, das estações, né? Esse tempo que vai passando. E o objetivo final desse plano é, quando chegar o tempo oportuno disso acontecer, juntar sob o governo de Cristo todas as coisas no céu e na terra. Então veja, Jesus já derrubou o muro, né, de inimizade que fazia com que as pessoas, né, fossem inimigas de Deus, porém, não é, o tempo cronos, né, vamos dizer assim, o tempo cronológico, ele está passando, né? E o tempo kairos vem acompanhando com determinadas circunstâncias, né? Determinados acontecimentos ainda precisam ter seu desfecho final para que a plenitude de todas essas coisas, o que é a plenitude, né? É o estar cheio de todas essas coisas possa acontecer. Então, quando todas as coisas que precisam acontecer estiverem verdadeiramente tiverem acontecido, então o Senhor Jesus vai reunir, não é, as coisas, tanto as coisas celestiais quanto as coisas terrenas debaixo do seu governo, né, debaixo da sua autoridade. No momento, a gente não vê que todas essas coisas, não é, já estão plenamente sujeitas à obediência de Cristo Jesus, não é, sob o domínio e o governo dele. Porque ainda existem algumas coisas que precisam ser completadas, mas esse tempo já está determinado. E o que Cristo fez é apenas uma questão de tempo para atingir uma medida, uma plenitude, ou seja, o encher de todas essas coisas para que seja legítimo. Por isso que Deus nunca se adianta, ele também não se atrasa. Então, quando, não é, essa plenitude de todas essas coisas chegarem ao fim, né, se findar, se encher, então acontecerá. Tem muitas coisas ainda, né, tem algumas coisas ainda que precisam serem colocadas, né, debaixo da autoridade de Cristo, debaixo dos pés de Cristo. Ainda temos algumas, vamos dizer assim, algumas estirpes, né, de seres, né, e pessoas que precisam ser salvas, né? Então, tudo tem uma ordem, né, de acontecimento, e só Deus, né, conhece essa ordem plenamente, perfeitamente. Então, mas é em Cristo Jesus, é na cruz, né, foi na cruz
que Deus fez convergir tanto as coisas celestiais quanto as coisas terrenas. Então a cruz de Cristo é um marco, não é? Que é algo que marcou antes, não é? E depois a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a vinda de Jesus, não é, para esse mundo. Mas foi na cruz que isso foi convergido, foi na cruz onde ele consumou, não é, a sua justiça, para que as coisas pudessem verdadeiramente ficarem, não é, começarem a ser feitas, serem colocadas de acordo com a vontade de Deus. Porque lá no Éden, não é, o homem perdeu esse domínio. Não é? O homem, achando que estava fazendo a sua própria vontade, ele acabou trazendo, né, maldição, trazendo corrupção para si mesmo, e tudo que estava debaixo da autoridade do homem, né, de Adão, acabou se sujeitando também, não é, a essa decadência. E no caso, a decadência por quê? Porque uma vez que o cabeça da humanidade caiu, não é, ele passou o domínio da sua, vamos dizer assim, de tudo que ele tinha, né, do seu reinado, para um outro, que não é físico, ele é espiritual. E por ele não ter a legitimidade devida para governar esse mundo, não é? Embora ele pense assim, não é? Como ele disse para Jesus, eu recebi, não é, a autoridade, não é? Recebi todos esses reinos, me foram dados, ninguém deu nada para ele, não é? Simplesmente ele usurpou, né? A gente sabe que desde o início, inclusive, ele se esconde, não é? A gente não consegue nem imaginar de onde que Satanás tirou, não é, essa ideia e falou para Jesus Cristo, né? Porque imagina, né? Eu tenho autoridade sobre todos os reinos porque me foram dados. Aonde que está escrito isso, né? Que o homem passou a autoridade para ele, não é? Não existe nenhum documento, não existe nenhum registro, não é, que o homem tenha passado o domínio do mundo, de todas as coisas para ele poder dar para alguém, não é? A gente não vê isso, não existe registro disso. Mas ele se acha dono, né? Ele se acha o governante, ele se acha o dono, não é, desse mundo. E verdadeiramente ele é, por conta das suas obras, não é, do pecado, que ele implantou na carne, né, que torna os homens escravos, não é? Dessas obras da carne que trazem, que geram o pecado e acaba gerando a morte, né? Então, se a gente parar para pensar qual foi o momento, não é, que a gente vê ali, que está escrito em algum lugar, em algum documento, comprovando, não é, que Satanás recebeu o domínio sobre esse mundo, né? Sobre todas as coisas, sobre todos os reinos. Então, a gente vê que existe algo, né, que está oculto, não é? Ou pelo menos estava, não está mais. Não é? Em Cristo Jesus, essas coisas já foram reveladas, não é? Isso já está revelado. Só não vê realmente quem está em busca, né, de fantasia, em busca de fábulas, né, engenhosamente inventadas, quem fica correndo atrás de mitos, não é? De coisas que os homens, não é, inspirados, não é, pelos espíritos das trevas, acabam trazendo com muita engenhosidade. Mas se a gente parar, não é, para verificar, não existe nenhuma comprovação, não é? Se a gente para pensar, horas, de onde é que Satanás tirou essa autoridade? Não é? Quem foi que deu essa autoridade para Satanás? Porque não foi Deus. Deus deu, a gente vê claramente ali no início, né, no Gênesis, o início da criação, que Deus deu autoridade para os homens, não é? Disse para os homens, aliás, deixa eu ler aqui, né, conforme está nas escrituras, é melhor falar pela palavra, não é, do que ficar em torno daquilo que eu falo por mim mesmo. E eu, gente, não estou falando por mim mesma, tá bom? Eu estou falando de acordo com a palavra de Deus. Se a gente ler aqui, olha, em Gênesis, no princípio, né, Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra. Boa noite, Dani, querida, seja bem-vinda, viu? Boa noite. Deus criou os céus e a terra. Então, quem criou, não é, os céus e a terra foi Deus. Boa noite, irmão Ed, seja bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo, viu? Quem criou os céus e a terra foi quem? Foi Deus, não é? Ele é o Criador. Então, assim,
por legitimidade, não é? Os céus e a terra pertencem a Deus, não é assim? Porque foi Ele que criou. Né? E como nós já vimos, nessa palavra que criou é poema, não é? Que vem de onde se tira poema, não é? Portanto, Deus, não é? Pela mesma palavra, o Criador seria um poeta, não é? Aquele que tirou de si, não é? Essa inspiração, essa criação. Então, essa criação dos céus e da terra pertencem a Deus, não é? O Criador de todas as coisas. Aí chega aqui no versículo 27, aliás, 26, ele diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gente, façamos a nossa imagem, não é? Isso aqui é um assunto de família, não é? Aqui já está bem claro, né? Que muitos eruditos ficam em roda, né, em torno dessa palavra, né? Porque Elohim, o plural de Deus, né? Mas Deus não é mais de um, porém, não é? Ele mesmo ele criou, né? Ele mesmo se configurou em si mesmo a sua própria família. Então, ele aqui certamente não está falando aqui, é um papo do pai com o filho, só que isso aqui estava oculto. Até então, não é nada disso daqui estava revelado, né? Ele só diz façamos, né? Os homens, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, não é? Então, muitos interpretam isso aqui como sendo os seres celestiais, né? Como sendo os espirituais e tudo mais. E aí as nossas almas divagam nessas coisas, né? Elas começam a viajar e criar conjecturas para tentar explicar isso daqui. Mas Jesus revelou o Pai, não é? Ele disse, eu vim para revelar o Pai, não é? Revelar o seu nome. Então, as pessoas perguntam, como é que é o nome do Pai de Jesus, não é? Não tem nome como nós temos, não é? Nomes, como Jesus recebeu um nome, não é? Aqui nesse mundo, como nós temos um registro, né? Deus não tem um nome assim, ele é o que ele é, né? Eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou, né? Eu sou, a assinatura de Deus é essa, eu sou, não é? O que nós chamamos, né, o tetragrama, porque não era possível, não é? Para os... Deus abençoe ele, querido, viu? Que Deus te abençoe, meu irmão. Não era possível para os israelitas, né, falarem o nome de Deus em vão e todas aquelas coisas, né? E aí criou-se, né, esse tetragrama, como Deus se apresentou a Moisés, né? Eu sou o que sou, eu sou, não é? Eu sou grande, eu sou, enfim, eu sou, não é? Essa é a assinatura de Deus. Então, que ficou, né, como colocando-se uma pronúncia, não é? Para ser pronunciado, ficou como Yahvé ou como Jeová, não é? Jeová, hoje a gente chama de Jeová, não é? Mas esse Deus único, veja gente, ele é onipresente, né? Ele é onipotente, ele pode criar o que ele bem quiser, né? Ele criou todas as coisas. Então, para ele não é impossível ele formar a família dele nele mesmo, não é? Isso para ele não é impossível. E ainda assim ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas essas coisas estavam ocultas no entendimento dos seres humanos. É por isso que as pessoas não conseguiam compreender. Como é que Deus pode ser um Deus só? Não é? E aí ele fala, façamos. Como nós, como a nossa semelhança, nossa. Quer dizer, nossa quer dizer mais de um, não é? Mas não conseguiam compreender que o mesmo Deus, que é Espírito, ele pode, não é, se fazer em quantas pessoas ele quiser e não vai deixar de ser ele mesmo, não vai deixar de ser quem ele é. Se ele quisesse ser um exército, né, dele mesmo, ele poderia criar, não é? E ainda assim, ele continuaria sendo o único Deus, não é? Por quê? Porque ele tem essa capacidade, ele reúne nele mesmo todas as características de criação.
não é? Ele pode se dividir, se multiplicar, enfim, seja como for, não é? Deus é Deus e ele é o único que tem determinadas características que ninguém, nenhuma criatura é capaz de ter. Isso faz ele ser quem ele é. Ninguém pode ser Deus, não é? A não ser ele mesmo. Então, quando ele falou isso daqui, ele estava conversando com o filho dele. Mas veja, Deus é espírito, mas ele criou nele mesmo, né? Ele desenvolveu a sua própria família, que era o plano secreto que ele deixou oculto nele mesmo e revelou em Cristo Jesus. Cristo é o mistério de Deus, não é? Cristo e a sua noiva, Cristo e a igreja, Cristo e o seu corpo espiritual é o mistério de Deus, que estava oculto aqui, não é? No Antigo Testamento, desde o início. Então, Jesus foi que veio revelar essas coisas, não é? O Pai e o Filho. Só que ambos, né, é o mesmo Deus, eles são Espírito, por isso que o Espírito Santo, não é, tanto é o Espírito do Filho, como é o Espírito do Pai, porque é o mesmo Deus. Deus, não é, que se fez triuno para desenvolver o seu plano de salvação. Ele precisava? Não, mas ele quis. Foi vontade dele. Ninguém pode obrigar Deus a fazer nada. Ele, não é, criou esse plano de salvação pela própria vontade dele, pelo amor que ele tinha às suas criaturas. Então, antes de qualquer coisa acontecer, não é, nada pega Deus desprevenido. Deus já planeja. Antes de qualquer coisa possa acontecer, ele já planeja todas as coisas para que fique sabido, para que fique claro, como ele disse em Isaías, né? Qual foi o Deus que anunciou as coisas antes delas acontecerem? Né? Antes de qualquer coisa vir a ser, ele já é. Né? E nada pode escapar das suas mãos. Nada foge ao conhecimento de Deus. Então, não existe nenhum Deus que se chamam de deuses nesse mundo, nem qualquer outro, que possa chegar perto ou ser comparado com ele. O único e verdadeiro Deus. Então, aqui ele está falando da família dele, tá bom? Aqui é um papo do pai com o filho, só que não é, estava oculto, não estava revelado. Jesus foi que veio trazendo essa revelação. Então, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele. Aqui tem uma notinha, ou dominem eles. No caso, a humanidade, não é? Adão foi o cabeça, né, da humanidade, foi criado como representante, né, aquele que, através dele, da mulher, né, inclusive dele veio a mulher também, né, a mulher foi tirada dele, o cabeça, né, Adão, que é vamos dizer assim, a metonímia para a humanidade, né? Adão ficou como sendo o representante da humanidade, porque a semente da humanidade estava dentro dele. Então, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, veja, Adão e Eva, eles dominariam sobre tanto os seres alados, quanto os seres dos mares, quanto os terrestres. Todos estariam debaixo do domínio de Adão e Eva. Primeiramente de Adão, não é porque ele veio primeiro, Eva foi feita depois. Ela seria a contraparte dele, não é? Mesmo porque Adão sozinho, ele não era completo. Adão sozinho não poderia se multiplicar. Como é que ele ia se multiplicar e encher a terra dos seres humanos, não é? Os outros animais, quando Deus os fez e levou até Adão para que Adão os nomeasse, ele fez em pares, não é? Ele fez um macho e uma fêmea, ou seja, não é? Eles dariam origem a sua espécie, cada um de acordo com a sua espécie. Mas o homem, né, primeiramente foi feito somente o homem, depois foi que Deus fez a sua contraparte, né? Ou seja, para que Adão visse, não é, que ele não podia ficar sozinho. Deus disse, né, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora, alguém que o auxilie, né, seja a sua contraparte.
No versículo 27 diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, aqui está dizendo isso aqui, gente, é uma forma geral. Ele vai entrar em pormenores acerca dessas coisas aqui no capítulo 2. Mas o capítulo 1 vai falando, não é? Acerca, primeiramente, né, da forma geral. Como que Deus criou as coisas, entrou em detalhes em algumas coisas, né, nas maiores, naquilo que era necessário até que viesse as outras, né? Por quê? Porque Deus não faz nada, gente, de forma desordenada. Como é que Deus iria criar as espécies vivas se não existia um habitat que fosse um ecossistema, né, digamos assim, que fosse razoável para que essa vida pudesse se sustentar? Como que as vidas poderiam ser sustentadas, né? Como que poderia haver essa sustentabilidade, não é? Nesse sistema, se o sistema tivesse quebrado, se tivesse faltando alguma coisa no sistema, não é? Então todo esse ecossistema que hoje a gente compreende, conhece, né, pelos livros de biologia, de ciência, tudo isso foi feito por Deus de forma adequada, cada uma na sua medida e no seu tempo certo, para que quando ele criasse as formas de vida, não é? Essas formas de vida pudessem viver perfeitamente, né, na face da Terra. Então, por isso, ele criou todas as coisas, todo o ecossistema, tudo perfeito, para depois ele criar as outras formas de vida que necessitariam. É tanto que veio as árvores, né, as plantas, e depois os animais, não é? E depois as coisas que se complementariam, cada uma dentro da sua forma de existência, né? E cooperação, mútua cooperação. Hoje a gente estuda, né? Mutualismo, não é? Que um ser depende, ajuda, a existência de um depende da existência do outro, não é? Mutualismo, né? Forma de protocooperação. Todas essas coisas que existem dentro do sistema ecológico, né, do sistema vivo, não é? do mundo, do planeta Terra, tudo isso, gente, foi criado por Deus, foi implantado por Deus. Né? Todas as regras, as leis que regem o universo, as leis da física, da química, enfim, né, temperatura, pressão, todas essas coisas foram adequadamente criadas pelo Criador, para que tudo funcionasse de forma perfeita. Né? Então, aí chega aqui no versículo 26, né, ele diz, né, que os homens, a humanidade, dominaria sobre todos os seres criados, sobre toda a criação. Agora veja, esse domínio foi dado a quem? Foi dado ao homem, foi dado à humanidade, tá? A humanidade. Aí o versículo 27 diz assim, criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus. Essa imagem aqui, tá? É eikon no grego, né? Eu não sei como é que é no hebraico, mas no grego é eikon, que é uma imagem, algo representativo, né? Como uma esfinge, como uma imagem, né? É uma imagem, mas uma imagem fraca, não é a exata expressão do ser de Deus. Entende? Por quê? Porque a imagem de Deus, não é? Veja, foi Deus que criou. Deus é inteligente. Não é? Deus é criativo. Deus tem sentimentos. Não é? Deus é como uma pessoa. Não é? Deus é um ser. Não é? Deus é o próprio ser. Não é? O ser que traz existência a todas as coisas. Então, ele criou o homem para ser como ele. Dominar nesse mundo, nessa existência, nessa dimensão. Só que cada um a sua, né, vamos dizer assim, de acordo com a sua proporção. Aqui no mundo era de forma física, era de forma terrena, né, natural. Não era espiritual. Primeiro veio o natural. Né? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45. Não, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Primeiro veio o natural nesse mundo. Depois, lá em Cristo Jesus, é que vem o espiritual. Mas primeiro foi o natural. Deus estabeleceu esse mundo de forma natural. É tanto que na Jerusalém Celestial, né, quando o Senhor, não é, trouxer a novo formato, não vai precisar de sol e nem de lua. Os grandes luzeiros, né, que regem o dia e a noite, eles não vai mais ter necessidade deles. Não vai mais existir esse sistema de dia e noite, plantio e colheita e etc. Essas coisas não vão fazer parte da nova criação.
da nova forma que Deus vai criar todas as coisas, né? Fazer novas todas as coisas. Não vai mais ter isso. Agora veja, para essa criação ainda precisa, não é? É difícil entender isso antes de nascer do alto. Ah, que bom que você já compreende, né? Glória a Deus, né? Aleluia, Pai. Aleluia. Agora imagina, né, Hélio? E eu sou só uma dona de casa, né? Eu não tenho muita, vamos dizer assim, muitos recursos, né? Assim, em termos de ciência, né? Para poder estar explicando a vocês de forma bem desdobrada, né? Mas pela palavra de Deus, o Espírito Santo nos dá, né, a capacidade de pelo menos permear essas coisas, né, e ter aí um entendimento, pelo menos com uma certa vastidão, né? Não alcanço aí os pormenores da ciência, né, mas de forma assim mais vasta, né, a gente consegue compreender, né, a criação de uma forma até bem razoável, né, dentro daquilo que a gente tem. Agora imagina, né, um cientista que tem a mente de Cristo, né, ele desvendando todas essas coisas pela ótica da ciência, né? Então a gente vê que a palavra de Deus é primeira, né? Que a ciência ela explica, se chegar um cientista, né, com a mente de Cristo, esse homem ou essa mulher, né, vai desdobrar aí a criação da forma como os seres humanos conseguem compreender, né? De forma mais científica, vamos dizer assim. Graças a vocês, irmãos. Agradeço todos os dias por vocês estarem na minha vida, disse o Hélio. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Idem, não é? Idem. Que bom que a gente pode fazer parte, né, da edificação do corpo de Cristo, né? Isso é maravilhoso. Isso é a nossa motivação, né, diariamente. Então vamos lá, gente. Olha só. Aí ele diz aqui, né, que dominariam sobre todos, inclusive os animais que rastejam, os répteis, não é? E dentro desses animais que rastejam, não é? As cobras fazem parte, não é assim? As cobras fazem parte dessa, vamos dizer assim, dessa classe, né? Ou classe, família, seja como for, não é? De répteis. Os répteis são tipos, né, de animais. Então, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ou seja, para que eles dominassem sobre a terra, né, seriam como deuses, né, dominariam aqui a terra. Criou o homem e mulher os criou. Então está dizendo, né, que Deus tanto criou o homem como ele criou a mulher. Mas o homem foi feito à imagem, né, primeiramente. Por quê? Porque ele o homem traria nele mesmo, não é, a semente da humanidade. Entende? E isso, gente, era já uma legitimidade que Deus estava criando, tá abrindo aí para a vinda de Jesus. Por quê? Porque Deus já sabia que o primeiro homem, não é, Adão, não iria resistir, não é? Quando a tentação viesse, ele não iria resistir, ele cairia fácil. Que seria necessário, não é, um outro homem para consertar as coisas, o conserto, não é, do primeiro homem, né, do primeiro Adão. Então, essa imagem, não é, de Deus, por que a mulher não foi feita a imagem de Deus? A mulher foi feita, não é, o homem a imagem e glória de Deus e a mulher a imagem e glória do homem. Por quê? Porque a mulher foi tirada do homem. Entende? A mulher foi tirada do homem. Deus primeiro fez o homem, depois ele fez a mulher. Mas ambos têm a mesma natureza. Ambos, não é, são representantes de Deus nesse mundo. Embora Deus tenha feito, né, primeiramente o homem como imagem dele. Isso não quer dizer que a mulher seja, não é, de uma outra imagem. Não é isso. Não é isso, é porque sobre os lombos, vamos dizer assim, sobre a autoridade do homem, né, sobre o peso, né, Deus fez Adão, veja a palavra, não é, para homem, que é varão, ou como fala, né, no grego aner,
É para suportar, é a parte mais forte para suportar, é aquele que, não é, que traz a responsabilidade do suportar as coisas, não é? Deus fez dessa forma, ele estabeleceu dessa forma. Não quer dizer, não é, que isso seja vamos dizer assim, um pré-requisito, né, para o homem pisar nas mulheres ou querer ser acima das mulheres. Não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. Isso é vamos dizer assim, uma dinâmica, isso é uma formação que Deus criou, não é? Porque tudo tem uma ordem, tudo tem um significado de ser, não é? Porque Deus já estava visando, não é, aquilo que ele precisaria fazer para poder consertar o erro do primeiro, o percalço do primeiro. Então, o primeiro homem, não é, ele teve ali a sua falha e Deus sabia que ele iria cair. Não é? Então, para que pudesse existir a possibilidade do outro homem vir para corrigir, era necessário entrar, não é, dentro dessa legitimidade. Entende? Por isso que primeiramente foi feito o homem, depois foi feito a mulher. Então, a mulher foi tirada do homem. Não é? Ele não fez, Deus não fez primeiro a mulher, fez primeiro o homem. E isso é característica, não é, das coisas criadas. Deus que fez dessa forma, não é? Porque ele tinha um propósito para cada coisa da forma como ele fez. Isso não diminui, não é, o valor da mulher de maneira nenhuma. Isso só mostra que cada um tem o seu espaço, né? Tem o seu lugar, tem a sua forma. Família não, irmão, eu tenho pavor. Como assim? Eu não entendi, Irene. Como assim? A nossa... Não, eu não estou dizendo que a cobra é da família, né? Ela é só... o animal, né? O réptil, não estaria... Boa noite, Cleide, querida, seja bem-vinda. Paz e graça, Cleide. O réptil, né, o animal, foi um dos tipos de animais que Deus criou e que estava debaixo do domínio de Adão também. Então vamos lá. Aí versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então veja, essa bênção aqui de Deus, essa ordem de Deus para se multiplicar, tanto era para os homens, não é? Como ele diz, para dominar, né, sobre todas as coisas, como ele diz aqui também, né? Sobre as outras espécies também de animais. Né? Então veja, o domínio sobre toda a criação estava sobre os seres humanos, era para os seres humanos. Então, os seres humanos que deveriam dominar não era Satanás. Não tem nenhum lugar aqui que Deus deu essa proeminência, né, essa autoridade para Satanás. Mas quando Jesus foi tentado no deserto, o que Satanás disse? Todos os reinos do mundo me foram, a autoridade sobre os reinos do mundo me foram dadas. E eu posso dar a quem eu quiser. A palavra ali para autoridade, se eu não me engano, é ekousia, que significa domínio, autoridade, livre-arbítrio, não é? Então, todas vamos dizer assim, esse significado, né, da palavra ekousia, veja, qual é a parte aqui que Deus deu a autoridade do mundo para Satanás? Quem foi que deu essa autoridade para Satanás? Por que Satanás, né, se achou numa posição tão célebre, né, diante de Jesus Cristo para poder fazer essa proposta ao Senhor, não é? Quem foi que deu isso para ele? Não tem nenhum lugar das Escrituras que mostre esse documento, não é? Pelo contrário, é como Jesus disse, Jesus verdadeiramente é a verdade e fala a verdade. Satanás usurpou, ele é um ladrão, ele sempre esteve oculto. É por isso que Jesus diz, desde o início, ele vem mentindo, ele vem roubando, ele vem matando. Desde o início, sorrateiramente, furtivamente. Sempre se escondendo, sempre se esgueirando. E os homens não sabem, não é?
e os homens não sabem, porque se a gente parar para pensar, a gente vai ver que não tem nenhum lugar que prove, não é, que todos os domínios, todos os reinos do mundo foram dados a Satanás. Então, se ele hoje tem o domínio dos reinos, não é, desse mundo, ele obteve de alguma forma, não é? E não foi legítimo. Pode ter certeza que não foi legítimo, porque o domínio de todas as coisas Deus deu para os homens. Enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si, a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado. Deus viu o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Então veja, tudo que Deus criou, ele disse que tinha ficado bom, que era bom. Então Deus não criou aquela árvore que depois ele disse que não era boa. A gente vê que o que Deus criou, como ontem, né, nós vimos em 1 Timóteo 4, tudo que Deus criou é bom, não é? E recebido com ações de graça, não é? É bem recebido, é bem-vindo. Então, aquilo que Deus não criou é que não é bom, não é? Então, não foi Deus, não é, que deu autoridade para o maligno. Ele usurpou essa autoridade de Adão e de Eva, né? E aí toda a humanidade acabou padecendo. Por quê? Porque Adão não seria capaz de reproduzir, de se reproduzir, né? Reproduzir a si mesmo, a espécie, sem o auxílio da mulher. Não é? Ele precisaria da contraparte para poder, vamos dizer assim, se reproduzir e encher a terra. Sem a mulher, isso não seria possível. Então, vamos lá. Isso quer dizer, voltando aqui, né? E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, do 9 ao 10. Isso quer dizer que Deus transformou a queda do primeiro homem, Adão, em algo que ninguém jamais poderia imaginar. E trouxe isso em seu filho, aproveitando-se da maldade que estava corrompendo a humanidade, para assim trazer salvação. Pois ele sabia que o homem estava perdido. Deus demonstrou a sua bondade, trazendo a salvação por meio da graça. Porque sabia que se fosse por mérito, isso jamais seria possível. E por isso a lei foi dada primeiramente para mostrar essa carência do homem, conforme o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 3, 19, 23 e Romanos 5, 20. Romanos capítulo 3, versículo 19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Capítulo 5, versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então veja. Boa noite, Nilda, querida. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Então veja, gente. A lei, ela foi dada para ressaltar o pecado. Por quê? Porque era necessário as pessoas entenderem que se a morte reinou, se os seres humanos morriam, e eles não tinham pecado à semelhança de Adão, não é? Não foram eles, os demais, não é, que desobedeceram como Adão desobedeceu. E quantas vezes, não é, eu me perguntei ao Senhor por quê? Por que a gente herdou, não é, essa maldição de Adão, sendo que não fomos nós, não é, que comemos daquele fruto?
Não fomos nós, né, que desobedecemos a Deus e aí a gente acaba sofrendo as consequências, né, daquele ato ali da desobediência de Adão. Porque até então estava oculto do entendimento dos homens, não é? O que tinha realmente acontecido. Só que agora não está mais, não é? Não está mais. Em Cristo Jesus, através das cartas do apóstolo Paulo, a gente tem o entendimento do que aconteceu, que foi algo espiritual. Foi o pecado que entrou na carne e corrompeu a carne, fazendo com que as obras que alimentam o pecado, né, que são as obras da carne, trouxesse a morte. Por isso que Deus disse para Adão, não coma desse fruto dessa árvore, porque no dia que você comer, certamente, ele não deixou dúvida, certamente você morrerá. Ou seja, ele estava apontando o caminho para a árvore da vida. Ali estava a árvore da morte, mas tinha a árvore da vida, não é? Ali estava, ele estava dizendo, olha, esse fruto aqui vai te trazer morte. Mas tinha a árvore da vida, que também estava no meio do jardim, não é? Então, ao invés do homem ter ido buscar da outra árvore que trazia vida, ele acabou ficando em torno da morte, não é? Da árvore que trazia a morte. E foi exatamente isso, não é, que aconteceu. Foi falta de aviso? Não, Deus avisou. Agora, por que que a gente que não pecou à semelhança de Adão recebeu? Por quê, gente? Porque quando Deus disse que ali tinha morte naquele fruto, ele estava falando verdadeiramente o que seria o desfecho final do salário, o pagamento, né, do trabalhador, né, o salário do pecado. Os homens iriam sentir esse impulso na carne, esse apelo da carne para fazer coisas, para fazer determinadas ações que culminariam em morte. Entende? Que resultaria em morte. E onde é que ficou alojado isso? Na carne. Essa semente era algo espiritual e por isso só poderia ser tirado, né? Só poderia ser, vamos dizer assim, aquele que passou a habitar e governar o mundo dentro do ser humano, e esse tal que foi tentar Jesus no deserto, né? Esse é Satanás. Foi ele que usou, não é, da astúcia da serpente, não é, para entrar ali no jardim e usurpar de Adão e Eva o seu domínio, a sua autoridade, através do engano, através da cobiça, fazendo eles acharem, não é, que Deus era mesquinho, que Deus provavelmente estava ocultando alguma coisa deles, que faltava alguma coisa para eles, não é? E aí, veja, transtornou a ordem de Deus, transtornou tudo aquilo que Deus tinha deixado. Deus disse, coma de todas as árvores, exceto uma. Só tinha uma que não era bom que ele comesse. E quando Deus diz que algo não é bom, é porque verdadeiramente não é. Deus te abençoe, Hélio, querido. Deus te abençoe abundantemente. Quando Deus fala que não é bom, é porque não é bom. E ele disse, você morrerá. Por quê? Porque o que ele fez seria irremediável. Não teria como ser desfeito, porque era algo espiritual. E os seres humanos são naturais. O que é natural não tem força contra o espiritual, não sabe. Veja, se o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, logo Satanás levou de lambuja. Entende? Ele, através de dois, ele pegou do geral. Ele só armou uma arapuca. Amém. Glória a Deus. Ele só armou uma arapuca. E através de uma armadilha, ele conseguiu enredar toda a raça humana. Por quê? Porque aquela semente espiritual, a partir daquele momento, começaria a produzir os seus efeitos. Porque toda semente produz de acordo com a sua espécie. E a semente do maligno vai produzir o quê? Não é? Então, todas as obras da carne, não é, vieram por meio daquela semente, daquele fruto. E aquilo adentrou a carne.
e os homens não teriam mais como tirar. É tanto que quando Jesus veio ao mundo, né, ele disse, não é? Quando um valente, não é? Um homem bem armado toma uma casa, não é? Ele toma tudo quanto aquela pessoa tem, não é assim? Amarra ali o dono da casa e toma tudo quanto a pessoa tem. Ele estava fazendo o que, gente, quando ele disse isso? Ele estava expulsando demônios de pessoas, não é? Então, o que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que era necessário, né, colocar o Espírito Santo dentro do ser humano para poder expulsar aquele espírito do mundo que estava dentro do ser humano, e é por isso que é espírito do mundo, porque governa esse mundo através dos seres humanos. Usam os seres humanos para governarem esse mundo. E é por isso que Satanás diz que ele é o dono, não é, desse mundo, ele recebeu a autoridade sobre esse mundo, sendo que ele não recebeu, ele roubou, ele usurpou. Então, essa é a explicação. E Jesus, né, como disse o apóstolo Paulo, não é? Jesus disse, primeiramente Jesus disse, a carne não produz nada que se aproveite, a carne é fraca. Ela é fraca com relação à perfeição de Deus. Ela é fraca com relação às coisas plenas de Deus. Ela é fraca porque ela leva o ser humano, não é, a tudo que é debilidade, a tudo que gera debilidade, fraqueza, doenças, não é? E degeneração, corrupção. Mas o espírito, ele precisa estar pronto. Jesus estava pronto, né? Naquele momento, ele estava pronto para ir até o final, não é? E pagar o preço de resgate por cada ser humano, não é? Esse é o valor do Filho de Deus. Então, essa é a explicação. E Paulo diz, né? É na carne que está alojado o pecado. O pecado está alojado na carne e não tem como sair. Por quê? Porque é espiritual. Por isso que essa carne desse corpo, veja, por que esse corpo é mortal? Por causa da carne que está corrompida. Pela carne estar corrompida, o corpo se tornou mortal. Então é necessário que isso que é corruptível, ou seja, que está corrompido, se revista do que é de uma carne incorruptível, para que aquilo que é mortal possa se tornar imortal. Não é? Então, o nosso novo corpo, o corpo glorioso, vai ser imortal por quê? Porque a carne não é dessa criação. É algo novo. É algo verdadeiramente novo. É uma transformação de forma e de espécie, de natureza. Tanto a forma como a natureza. O material será outro. Entende? A natureza é outra, não é dessa criação. Então, por isso que essa carne, não é? Esse corpo dessa carne não vai herdar o reino de Deus. Não entra para o reino de Deus. Ela vai ficar por aqui mesmo. Não é possível passar dessa dimensão para de Deus, para a habitação celestial nesse corpo. É por isso que Paulo diz, eu não sei se desse corpo, fora desse corpo, sei que eu fui arrebatado, né, até o paraíso e vi coisas, né, das quais não é lícito para o homem falar, não é? Ele fala dessa forma, ele sabe, não é, que não era nesse corpo, porque ele mesmo escreveu, não é? Mas a pessoa fica tão, e não era permitido, né, ele falar que ele precisava, de alguma forma, extrair para nós a experiência, não é? Pelo menos um pouco da experiência que invoca-me, te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aleluia. Eu gosto muito dessa passagem, viu? Amém. Então, sente e ouça, não é? Porque o Senhor está disposto, viu? Espero que você esteja disposta. Menina? Não, é um rapaz, né? É Reni? Reni Ribeiro. Reni Ribeiro. É um homem? Sim. É. Reni Ribeiro. Jeremias 33:3. Inclusive, eu abri essa palavra antes de entrar na live, né? Eu estava lendo a palavra de Deus e foi a palavra que eu abri e fiquei pensando nela. Então, enfim, gente, a carne, não é? Onde está alojado o pecado, não vai herdar o reino de Deus por isso, não é? Por causa do pecado. E veja, Deus poderia
não é? Tirar. Ele pode todas as coisas. Poderia tirar a carne de alguma forma, no pecado de dentro da carne de alguma forma. Mas para quê? Se ele pensou em algo, não é? Satanás quis tanto, né? Ter todos os homens para ele, né? Dominar sobre todos os homens, devorar os homens, não é? Esse será o desfecho dele, não é? Ele recebeu isso daí, né? Para se alimentar, né? Do pó da terra, amaldiçoado, maldito. Mas Deus planejou uma coisa melhor para aqueles que creem, né? Que creem nele, né? Um corpo glorioso, que não tem pecado, não tem como ser, não tem nenhum tipo de possibilidade de ser corrompido, não tem como ser corrompido. Então, se o pecado, né? Encontrando oportunidade, ele abundou, então a graça de Deus, não é? Transbordou, não é? Sobre o pecado. Então, se existe pecados e muitos pecados, porque foi através de muitos pecados que veio a justificação em Cristo Jesus, não só o de Adão. O pecado de Adão foi fazer com que o pecado entrasse. Quando o pecado entrou, não é? Então, todas as formas de pecado foram vamos dizer, foram desenvolvidas dentro dos seres humanos. Ninguém pode ser considerado justo porque todos pecaram. Uma vez que nasce nesse mundo, nasce num corpo, não é? Não tem como a pessoa não pecar. A não ser Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não foi gerado da semente de homem, né? Não foi gerado de nenhum homem. Jesus Cristo foi gerado por ele mesmo, né? Pelo próprio Deus, né? Deus gerou o seu corpo físico, do qual ele chamou, na sua pessoa física, ele deu-se o nome de Jesus, que seria o Salvador dos homens. Então, o que Deus fez, uniu os céus e a terra num só, e trouxe a paz entre ambos por meio de Cristo, através da cruz. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Veja, foi do agrado de Deus. Deus se agradou nisso. Foi desejo de Deus. Foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, né? As que estão na terra, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1, do 19 ao 20, pela NVI. Então, vejam, foi em Cristo Jesus, não é? Que estava, não é? Aliás, que tem, né? Ainda, né? Porque não estava, né? Enfim, ainda é tanto a natureza terrena quanto a natureza espiritual. Jesus não era um mero ser humano. Jesus era o próprio Deus que se fez, ele fez a ele mesmo, ele gerou a ele mesmo. A sua essência espiritual gerou quem ele era fisicamente. Não é? Ele é Deus, mas o Deus que se fez carne. Não é? O Deus, o próprio Deus, sendo espírito, ele imbuiu nele mesmo a sua família, pai e filho. A sua parte pai ficou na glória, não é? E o filho veio, não é? Nasceu num ventre humano, foi gerado pela semente incorruptível, né, de quem ele é, pelo seu espírito. E esse, né, que nós vimos na unigênito do Pai, né? Esse que nós vimos, a parte visível, porque a parte invisível, que é espiritual, só podia ver as ações, né? A manifestação do seu poder, porque não se pode ver espírito, né? Espírito não se vê. Por isso que diz que Jesus é a imagem, né, do Deus invisível. Perceba que tanto o homem Adão traiu a Deus, como está escrito em Oséias 6:7. Vou ler aqui pela A21. Eles, porém, a exemplo de Adão, transgrediram a aliança. Nisso eles me traíram. Oséias 6:7. Ou como Anaá diz, não é? Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança, pela NVT. Como o anjo caído, Satanás e os que o seguiram em sua rebelião a Deus,
Então veja, houve duas quedas, né? A queda no céu, né, de Satanás e seus anjos, e a queda aqui na terra, não é, que foi de Adão e toda a humanidade. Então Deus uniu a alma vivente, ou homem, não é, ser humano, com o espírito dele, gerado num ventre materno aqui no mundo, o qual chamou Jesus. Você pode ler, Vini, Mateus 1:21, que já estava predito em Isaías 7:14 por Emanuel, Deus conosco, seu Filho amado, que lhe dá alegria. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha só, Jesus teve um propósito, tá vendo? Por que Jesus? Por que ele vai se chamar Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pecado de Jesus? Não, pecado do povo, não é? Por isso ele se chamou Jesus. E aí o apóstolo... Gente, só um momento que essa pecinha de quebra-cabeça. Meu pai, o que eu estava falando mesmo? Chamado de Jesus. Sim, mas enfim, gente, eu esqueci. Perdão. Vamos lá, próximo, Vini. Isaías 7:14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Então, veja, a virgem ficará grávida. A virgem ficará grávida e dará, né, um filho, né, e ele se chamará Emanuel. Obrigada, Espírito Santo. O apóstolo Paulo, né, no seu discurso em Atos 13, ele fala, não é, que Deus gerou, né, Deus diz, né, como está escrito no Salmo 2, hoje te gerei, né, você é meu filho, ponto e vírgula, hoje te gerei. Quando que Jesus foi literalmente gerado, Jesus, salvação, da morte para a vida. Aí ele diz, né, ressuscitando dentre os mortos. Então, foi da morte para a vida que literalmente, não é, aquele que nasceu no ventre de Maria se tornou a salvação. Porque enquanto ele, não é, estava, como ele disse, né, enquanto a semente não cair na terra e não morrer, ela ficará só. Mas se ela cair na terra e morrer, ela dará muitos frutos, não é? Então, esses frutos que Jesus, né, disse que daria, seríamos nós, os muitos filhos, não é, que ele gerou através da sua obra, através, não é, do receber pela fé. Então, Jesus, literalmente, não é, a salvação foi gerada da morte para a vida. Porque enquanto Jesus estivesse de pé no seu corpo físico, ele não poderia, veja, ele devolveu o fôlego de vida, não é, para uma menina de 12 anos, devolveu para um jovem, né, da viúva de Naim, e devolveu o fôlego de vida para Lázaro, que já era um homem. Mas veja, essas pessoas morreriam novamente, não é? E se elas morressem novamente, ele não poderia dar-lhes o espírito ali, naquele momento. Só poderia se ele, né, após ele concluir, não é, a sua obra. Só depois dele pagar o preço do resgate é que ele poderia dar do seu espírito para todo o ser humano que crer nele, né? Que vier a crer nele. Porque a salvação é recebida pela fé, né? Por aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor, como Senhor da sua vida. E eu lembrei agora aqui, né, que assim seja, em nome de Jesus, lembrei. Enfim, que assim seja, né? Que mais um venha nascer, né, do reino de Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz, como está escrito em Filipenses 2, do 5 ao 11. E só através do Filho unigênito. Vamos lá, Vini, você pode ler Filipenses 2, do 5 ao 11? Versão OL. Que haja em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Sendo por natureza Deus, no entanto, não reivindicou para si o ser igual a Deus. Olha só, sendo por natureza Deus. Natureza espiritual, porque Deus é espírito.
Então, espiritualmente, Jesus é Deus. Deus não morre, não é? Mas ele se fez carne exatamente para que pudesse morrer. Ô Letícia, que Deus abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda, viu? Mas desfez das suas regalias próprias, assumindo a forma de um escravo e a semelhança humana. E, encontrando-se nessa condição, humilhou-se a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Não a uma morte vulgar, mas à morte de cruz, a morte da cruz. Por isso mesmo, Deus o elevou às posições mais altas e lhe deu um nome que é superior a todos os nomes. De tal forma que, em honra desse nome, virão a ajoelhar-se todas as criaturas, tanto no céu, como na terra, como ainda debaixo da terra. E todos igualmente reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor, o que será mais uma glória para Deus, o Pai. Então veja, essa autoridade aí, não é? É que foi completa em Cristo Jesus. Veja, lá no início as coisas terrenas estavam debaixo, né? Tanto os animais alados, né, dos céus, quanto aqueles que voam, né? Quanto os animais marinhos, né? Aqueles que são ou aquáticos, né? Os que vivem nos oceanos, nos lagos, nas águas, ou os terrestres, né? Ou aqueles que são híbridos, né? Que vivem tanto numa coisa quanto noutra, num ambiente quanto no outro. Mas é como dizem Hebreus, né? A respeito do ser humano, a gente não vê o ser humano reinando, né, sobre todas as coisas como deveria ser, não é? Mas vemos Jesus coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu, por causa de tudo, não é, que ele sofreu e venceu em nosso favor. Então, o tempo, veja, a plenitude do tempo, não é, para que ele viesse e cumprisse essas coisas, já aconteceu. Agora, o cumprimento real, né, o cumprimento pleno de todas as coisas, gente, isso daí está acontecendo, tá? Todos os dias, o tempo não para, não é? O tempo cronológico, ele não para. E dentro desse tempo cronológico, Deus está inserindo os seus kairos. Então, cada vez que se cumpre alguma coisa, quando chega, né, o tempo devido, quando essa circunstância, esse tempo já está cheio, já está pleno, então, é mais uma coisa que se cumpriu, não é mais um tempo, é mais um propósito que se cumpriu e virá o próximo até que todas as coisas sejam colocadas, não é, sob o domínio de Cristo Jesus. Então, essas coisas já estão acontecendo, porque o marco inicial para isso, a legitimidade para que essas coisas pudessem vir para o domínio de Jesus Cristo foi na cruz, e ele concluiu. Entende? Agora é uma questão de tudo isso ir encaixando, né? Tudo ir ocupando a sua devida ordem, o seu devido lugar. E só através do Filho unigênito, segundo, vou ler aqui João 1,14, tá? Pela NTLH. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Filho único do Pai. Agora veja, até aquele momento, gente, a gente precisa entender isso. Até aquele momento ele era o filho único, unigênito do Pai. Mas ele não ficou sendo o filho único do Pai, porque ele não, como ele disse, né? Ele não veio, enquanto ele estava andando aqui no mundo, fisicamente falando, ele era o filho único. Mas quando ele se tornou, né, a salvação verdadeiramente, né, quando ele foi gerado, né, o tição, né, tirado do fogo, né, quando ele morreu e ressuscitou, então ele pôde levar muitos filhos para a glória, né, que somos nós, os nascidos através de Cristo Jesus, os nascidos do alto, os nascidos de Deus, os nascidos do Espírito. Então, nós vimos, né, essa revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único. Ele foi o primeiro. Agora ele é o primogênito, não é apenas, né, o unigênito. Agora ele é o primogênito, o primeiro de muitos, né, do mesmo gênero, do mesmo tipo. Esses que são gerados a partir dele. Que ao se tornar o primogênito de muitos irmãos, conforme Romanos 8, 29
e Hebreus 2, do 10 ao 14. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. Primogênito é o primeiro, não é? O primeiro do tipo, o primeiro do gênero. E Hebreus 2, do 10 ao 14. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, veja, se a gente verificar direitinho o que está sendo dito ali, né, pelo apóstolo Paulo, é que isso aí é do Antigo Testamento, tá? Ele está falando ali, está parafraseando, está fundamentando as suas palavras, naquilo que ele está trazendo pelo Antigo Testamento. Se você puder, Vini, por favor, deixar ali no chat as alíneas respectivas da fundamentação dos capítulos que você leu, por favor. Está fundamentado, gente, sobre o Antigo Testamento, tá bom? Então, essas coisas aí estavam escritas em Salmos, né? Estão escritas ali ao longo do Antigo Testamento. Então, os profetas, não é, falaram sobre essas coisas, só que elas não estavam disponíveis para o entendimento enquanto Jesus Cristo não viesse dar-nos a mente do Espírito para que a gente possa compreender as coisas espirituais, tá? Então, tá aí, ó, Salmos, tá? 22, Isaías 8, 17 ao 18, de onde foi extraído, né, esses muitos filhos, né, esses filhos para a glória de Deus. Seria possível cumprir-se o desejo de Deus, ou seja, somente em Cristo Jesus, né, que foi possível cumprir esse desejo de Deus, que está escrito em Isaías 63, no versículo 8. São filhos que não vão me trair. Porção extraída do versículo em questão, tratando também de Israel, não é? Então veja, tanto para Israel como para os gentios que não são judeus, né, que somos nós, tirados do mundo pagão, nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. É por isso que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Porém, isso só foi possível em Cristo, como diz em Efésios 2, do 14 ao 18. Pois ele, Jesus, né, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o mundo de inimizade. Veja, aqui tanto está falando em termos gerais, que é com relação aos povos, né, o povo judeu e os gentios, né, quanto também ele está falando, por isso que eu gosto dessa linguagem que eu estou trazendo pela NVI, porque ela fala de uma forma como está no grego. É uma forma mais abrangente, não é? Quando o Senhor me trouxe essa revelação do que o Espírito Santo estava falando por meio de Paulo, ele me mostrou que ele não estava apenas falando com relação aos povos, mas dentro de cada povo, dentro de cada pessoa, isso foi feito também. Por quê? Porque cada um de nós tem o corpo da carne. E antes de nós nos tornarmos filhos de Deus, antes do Espírito Santo nos convencer que nós éramos pecadores e recebermos o Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, não é? Todos nós estávamos mortos em transgressões e pecados, não é? Todos nós, por nossa natureza humana, a gente era digno da ira de Deus. Mas quando o Espírito Santo nos convenceu que a gente era pecador e recebeu a salvação, que é Jesus Cristo, a gente se tornou justiça de Deus, nos tornou justiça de Deus em Cristo Jesus. Logo,
Agora nós não estamos mais distantes, né? Ele derrubou essa parede da inimizade que é esse corpo da carne. Mas a gente ainda está nesse corpo da carne, não está? Mas Deus, quando olha para nós, Ele vê o Espírito do Filho dele. Ele vê aquilo que vai acontecer com cada um de nós. Ele não fica olhando para a gente, ele chama como se já fosse aquilo que ainda não é. Esse é o vocabulário de Deus. Deus é um Deus de fé. Ele é o autor e o aperfeiçoador da fé. É Ele que dá para nós a sua fé e também a aperfeiçoa dentro de cada um de nós. Então veja, a igreja de Cristo, ela é formada de judeus e de gentios. Tanto de judeus quanto de gentios. Mas cada um desses membros do corpo de Cristo, da noiva da igreja, esses também estão sendo transformados. Porque se não fosse, não poderia ser. Veja, é igual uma construção. Uma casa, por exemplo. A casa, ela não é simplesmente a casa por ela ser. Ela é uma casa porque ela é uma construção, não é? E como que ela é formada? Ela é formada por tijolos, não é? Ela é formada por uma série de coisas que estruturam ela, não é assim? Ela tem um alicerce, não é? Ela tem um fundamento. Ela tem vigas, ela tem paredes, não é assim? Ela tem telhado, então ela é composta, não é? De toda uma estrutura. Não é? E essa estrutura é composta de determinados elementos, não é assim? Assim como, isso é o vocabulário de Pedro, né? Pedro diz que nós somos pedras vivas, né? Sendo colocados nessa edificação, nesse santuário pelo qual o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita, não é? Agora Paulo já diz que é o corpo, não é? O corpo de Cristo, formado por muitos membros. Ora, um corpo, ele não tem apenas um membro. O corpo ele é formado por muitos membros, não é assim? Por muitos órgãos. Então, cada parte do corpo que está ali trabalhando umas com as outras em conjunto, em harmonia, é para que o corpo seja harmônico, né? E ele funcione bem. Se alguma dessas partes deixa de funcionar bem, o corpo todo vai sentir, não é assim? Logo, cada um de nós, cada um da nossa alma, cada alma, que é a nossa essência humana, está ligada, unida ao Espírito de Cristo Jesus. É por isso que a gente tem acesso a Deus pelo único Espírito, o Espírito do Filho, porque ninguém pode ir ao Pai senão pelo Filho, se não tiver o Filho. Então, sem o Espírito de Cristo Jesus, a gente não consegue ir morar na habitação celestial. Entende? A gente não é templo do Espírito Santo e também não tem como não é ser filho de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos quem somos hoje. Nele, em Cristo, não sozinhos, não é? Em Cristo Jesus. E isso é de forma individual e também coletiva. Então, é por isso que essa linguagem aqui da NVI, ela é perfeita. Olha, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, de ambos os povos, mas também da alma e do espírito, né? Da alma e do espírito, de ambos os povos, mas também da alma e do espírito. Cada um não é uma alma, tanto judeu quanto grego, né? Seja um indivíduo do povo judeu, seja um indivíduo dos gentios, ora, não é uma alma, não é uma alma vivente, essa alma está em união com o Espírito de Cristo Jesus, com o Espírito Santo. Logo, dos dois fez um. Veja, tanto um homem espiritual quanto o corpo de Cristo, não é? Ambos estão dentro da igreja, tanto judeu como gentio faz parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo. Então, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Então, veja, Jesus, né, anulou no corpo dele a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, porque ele cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo, toda a carreira da vida de Jesus Cristo, é porque a gente só consegue pensar, né, na parte da obra de Cristo, né, quando ele foi comissionado ali pelo Espírito Santo e ele cumpriu ali o ministério dele. Mas, gente, a vida de Jesus foi uma vida inteira em louvor a Deus. A vida de Jesus foi uma vida para agradar a Deus. Porque se Jesus tivesse uma manchinha, se o cordeiro não fosse verdadeiramente imaculado, ele não poderia ser oferecido em resgate da humanidade, entende? Então ele precisou viver uma vida santa, uma vida pura. Ele se santificou em nosso favor.
durante toda a sua vida. E ele cumpriu todos os mandamentos, por isso ele não poderia ser feito maldito. A única forma de Jesus ser feito maldito e morrer de uma morte maldita seria pendurado no madeiro. E tudo isso já estava escrito. Inclusive, essa forma maldita de morrer, pela qual seria a única forma, não é, que teriam para condenar o Filho de Deus à morte e ainda torná-lo maldito. Maldito diante dos homens, não é? Para que ele pudesse ir para o lugar que toda alma ia, simplesmente para resgatar as almas que estavam lá. Por quê? Porque os homens, as nações, foram dadas como dádivas, como presentes a ele, porque ele nunca pecou, não é? E essa foi a troca, o justo pelos injustos. E ele, verdadeiramente, ele levou. O objetivo dele era criar em si mesmo, olha só, em Cristo Jesus, né? Dos dois, um novo homem. Então veja, tanto dos judeus quanto dos gentios, esse novo homem, não é, que é o corpo de Cristo, mas também somos novos, né? Somos novos homens, cada um de nós. Cada um desses que compõe o corpo de Cristo é um novo homem, não é? Da alma, tanto essa alma pode ser tirada do povo judeu, quanto dos gentios, não é? De ambos fez um, tanto de forma macro, não é, coletiva, quanto de forma individual. Por isso que a obra de Jesus Cristo é perfeita. Não tem nenhuma, nem lateral, nem profundidade, nem comprimento, nem altura, nem largura. Não tem nada, por nenhuma ótica, por nenhuma perspectiva, existe falha na obra de Jesus Cristo. É por isso que quando Deus olha pra gente, ele vê a obra completa do Filho. E não tem como retroceder, entende? Deus vê, por isso que ele chama como se já fosse aquilo que ainda não é. Por quê? Porque ele já proveu para isso, não é? O Deus, não é, da provisão, né? Como disse Abraão, né? Deus proverá, meu filho, né? O cordeiro, e ele proveu. Né? E aquilo que ele proveu foi de forma perfeita e está além do tempo que ele foi oferecido pelo Espírito Eterno. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Vê como essa linguagem aqui é simples da gente entender? Não é que tanto é de forma coletiva como de forma individual. Em si, dos dois, um novo homem, tanto da alma, a alma em união com o espírito. Então, desses dois. Veja, a alma é terrena. Não é? Foi algo que Deus fez, um ser, aquilo que respira, para viver aqui. Não é? E nesse ecossistema propício, né, para esse tipo de vida. Quanto do ser espiritual. Ora, o espírito não é dessa dimensão, não é? Mas os dois convergiu através da cruz. Foi a cruz que possibilitou, por isso que é vertical e horizontal, não é? Tanto as coisas celestiais, né, espirituais, quanto as coisas terrenas, né? Então, o espírito, né, em união com a alma, no meio ali, né, exatamente naquela convergência ali, no ponto exato, está a nossa alma, que recebemos, não é, essa dádiva de Deus. Jesus Cristo tanto tinha natureza espiritual, como ele tinha natureza humana, terrena. Fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo. Não é? Tanto gentios quanto judeus, quanto alma e espírito, não é? Alma e espírito no mesmo corpo. Dentro de nós temos, né? Nós somos essa, vamos dizer assim, esse novo ser está sendo gerado para, no dia da redenção, ser apenas o homem espiritual, o novo homem. Os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, já destruiu, como Deus chama, não é? Como se já fosse aquilo que ainda não é. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, ou seja, tanto aos gentios que estavam longe, não é? Quanto aos judeus que estavam literalmente, né, perto, né? Pois por meio dele, tanto nós, ou seja, os judeus, como vocês, os gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Vê? Então, por esse mesmo Espírito, o Espírito do Filho, né, nós podemos chamar Abba, Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai. Por quê? Porque verdadeiramente dentro de nós tem um Espírito que é um filho legítimo, foi gerado pelo próprio Deus. Não é questão de má interpretação ou de algo que é feito de qualquer jeito, não. A gente recebe isso pela fé.
E veja, como disse João Batista, ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado, né? Quando Deus dá de verdade. Ninguém, veja, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. O novo ser é o homem espiritual, o qual traremos a sua imagem manifesta. Pode ler, Vini, 1 Coríntios 15, do 48 ao 49. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48 ao 49. Meu Deus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, veja, as pessoas humanas, as pessoas que não têm o Espírito de Jesus Cristo, não é? Essas pessoas meramente humanas, não é? Elas têm a imagem do homem terreno, não é? Só que as pessoas que nasceram do alto, né, nasceram de Cristo Jesus, essas pessoas trarão a imagem do homem celestial. No dia que o Senhor se manifestar, nós seremos como Ele é. 1 João 3, do 2 ao 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, como Jesus é puro, né, nós temos essa esperança e aí nós nos purificamos cada vez mais, porque nós temos essa esperança. É por isso que o verdadeiro conhecimento da verdade, nos torna cada vez mais puros, nos santifica cada vez mais. Quem faz isso é o Espírito Santo, por meio das suas palavras. Ele é o resultado da completa união da alma ao Espírito do homem, recebido de Cristo e selado pelo Pai, conforme João 6,27. Só por meio de Cristo é possível obter a verdadeira paz, não só na terra, como no céu, de forma perfeita e eterna. Amém. Então, é isso, gente. Nós encerramos aqui o nosso devocional de hoje, tá bom? Não vamos nos delongar muito, né? Que aí dá tempo de vocês, se tiverem algum compromisso, alguma coisa, não é? E vamos fazer a nossa oração de Efésios para que o Senhor possa completar em nós e abrir o nosso entendimento para coisas ainda mais substanciais e eternas, né? E não ficarmos presos às coisas terrenas e passageiras. Vamos lá, irmãos. Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Vamos? Como nosso Deus. Continua. Criou o céu, criou a terra, Aleluia. criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor, Senhor. Para o seu. Para o seu. Para o seu louvor. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Por essa Papai, razão. coisa fofa. É fofura. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês.
mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Amém. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém e amém. Que ele possa encher a cada um de nós, né, de acordo com esse poder que está em nós, que está atuante em nós, que é o seu Santo Espírito. Ok, meu bem. Espero. O irmão, ele vai subir. Vai vir? Eita, Acho que Glória. vai. Vem, Dani. Oh, meu Deus. Deus. Nós... Coisa fofa. Coisa fofa do Aba. Achei que Ai, que você coisa ia, bonita, mandou gente. Oh, meu pai. Daniel, quer subir? Não teve sono, maestro. Verdade, Eita, glória a Glória. Deus. Aquele cuja força é como Loucura. dias. Deus lindo, Tá vendo o Espírito Santo aleluia. provendo, irmão? Aleluia. Coisa Glória a boa. Deus. Matisse. Obrigada, irmão. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a cada um de vocês abundantemente, cada um de forma peculiar, da forma que cada um precisa, não é? Muito além do que vocês precisam, viu? Para a glória do nosso Pai. Coisas fofas do Abba. Yeah. Amamos vocês em Cristo Jesus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém. Boa noite, Fábio. Deus abençoe, Boa viu? noite, meu irmão. Dani, querida, Deus te abençoe, A irmã. cada um de vocês. Hélio. Ricamente conforme sua graça. Sim, todos Que a vocês. graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. Amém.